Lição 3. Imagens do casamento. Verso para memorizar. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Sábado, 12 de abril. A Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosamente aspectos da salvação e do amor de Deus por seu povo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é uma escola, na qual, se permitirmos que seja experimentado da maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas sobre seu amor por nós, sobre nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele fez para nos redimir. As ideias atuais sobre amor e casamento têm distorcido nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. Embora o pecado tenha distorcido o casamento e tudo mais, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias. Mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus. Nesta semana, estudaremos aspectos positivos e negativos do casamento, a fim de entender melhor como Deus se relaciona com seu povo, mesmo quando há falhas, e aprender algumas verdades sobre seu amor que nos ajudarão a compreender melhor os eventos dos últimos dias. Domingo, 13 de abril. Verso para memorizar. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Uma só carne. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial que os estudantes da palavra compreendam o que Deus deseja comunicar ao usá-la. Ouça Gênesis 2, 23 a 25. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Efésios 5, 29 a 32. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Pergunta 1. De que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Em certa ocasião, conversando com os fariseus, Jesus citou o relato de Gênesis sobre o casamento de Adão e Eva. Os fariseus rapidamente questionaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Moisés era considerado um dos fundadores da nação. Imagine questionar o Criador do casamento colocando-o contra um de seus profetas. Uma das estratégias dos fariseus era tentar provar que os ensinos de Jesus contradiziam as Escrituras. Um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. Pela importância que as Escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo inimigo. Junto com o sábado, ele é uma dádiva que recebemos do Éden, e ambos têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. O casamento, que é a união entre duas pessoas imperfeitas,
sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a Igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento. Aqui estão 3 princípios para o casamento. 1. Perdoe seu cônjuge, por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. 2. Aceite seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. 3. Assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Esses princípios fundamentados no Evangelho nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco? Eles fortalecem o casamento? Segunda, 14 de abril. Verso para memorizar. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. A bela noiva. Ezequiel 16 apresenta uma ilustração surpreendente do interesse de Deus por seu povo e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada que foi deixada em campo aberto para morrer. Deus a levou para casa, deu banho nela e, quando estava crescida, casou-se com ela. É uma imagem poderosa de um casamento bastante improvável. Ouça Ezequiel 16, 4 a 14. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma. Os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor, e você passou a ser minha. Então eu a lavei com água, limpei o sangue que a cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, diz o Senhor Deus. Pergunta 2. O que a história dessa noiva nos ensina sobre as intenções de Deus para conosco? Deus disse a Israel que, sob seus cuidados, a nação se tornou muito bonita. Quando o Senhor a encontrou pela primeira vez, ninguém a achava bonita. Ela foi rejeitada, deixada para morrer. Mas, à medida que Deus expressava atenção por ela, ficou cada vez mais bonita, até que se tornou o centro das atenções do mundo. Na época de Davi e Salomão, reis de Israel,
Isso era especialmente verdadeiro. A rainha de Sabá viajou de longe para ver o esplendor de Israel. No entanto, a beleza de Israel era um presente de Deus. A nação era bonita. As nações comentavam sobre ela, porque Israel era a noiva do Senhor. Deus disse: "Você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você." Esse é um tema recorrente na Bíblia. A noiva de Deus é bonita, não por causa de algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou seu favor sobre ela e a tornou assim. De igual modo, somos belos aos olhos do céu, não por causa de algo que fizemos para merecer isso, mas pela graça que Deus nos deu. Somos belos por estarmos revestidos com a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus em pessoa. Tudo estava bem, até que algo aconteceu. Ezequiel 16:15 diz: "Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam, para ser deles." Fomos criados para refletir a glória de Deus. Mas, quando as criaturas pensam que sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e surgem problemas. Quais são os perigos de confiar em nossa beleza? Pensamos que temos méritos ou algo que nos torna merecedores do amor de Deus? Como evitar o orgulho espiritual? Terça, 15 de abril. Verso para memorizar. Então o anjo me disse: "Escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro." E acrescentou: "São estas as verdadeiras palavras de Deus." Apocalipse 19:9. A esposa prostituta de Oséias. O pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um de seus servos: casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, ele a aceitava de volta e a restaurava. Ouça Oséias 1:2. Quando, pela primeira vez, o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: "Vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor." Oséias 3:1. O Senhor me disse: "Vá outra vez e ame uma mulher, que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas." Apocalipse 17:1 e 2. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: "Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição." Apocalipse 18:1-4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Pergunta 3. O que é a prostituição mencionada na Bíblia? Que lições a igreja aprende com a história de Oséias?
De que maneira os cristãos repetiram os pecados de Israel? A Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo. O povo de Deus, com o qual ele fez uma aliança, se desviou completamente antes do exílio de Babilônia, imitando as práticas idólatras das nações vizinhas. A tragédia é que o povo de Deus, a partir do período do Novo Testamento, acabou fazendo a mesma coisa que o seu povo do Antigo Testamento havia feito, levando à transgressão e apostasia que permanecem até hoje. Em ambos os casos, o povo de Deus se afastou do relacionamento com ele e procurou supostas soluções humanas para seus problemas. As palavras que Deus usou no livro de Oséias mostram que ele não estava apenas tentando nos mostrar o que fizemos de errado, mas como se sentiu diante disso. Quem já foi traído pelo cônjuge pode ter uma pálida noção dos sentimentos que nossa infidelidade a Cristo despertam nos seres celestiais. Talvez a parte mais surpreendente da história de Oséias seja o que ele fez para redimir sua esposa rebelde. Quando lemos o último convite à humanidade, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é impressionante que ele o chama de povo meu, e não de desconhecidos. Ele os conhece profundamente e os ama. Quando o mundo avança em direção ao seu momento mais sombrio, Deus ainda oferece o preço da redenção que ele pagou para nos comprar de volta com o seu sangue. A cruz de Cristo, mais do que qualquer coisa, mostra o desejo intenso do Senhor de salvar seu povo rebelde. De que maneira uma igreja, mesmo a nossa, pode se envolver em adultério espiritual? Quarta, 16 de abril. Verso para memorizar. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Isaque e Rebeca. Quando Abraão já estava idoso e, sem dúvida, pensando nas promessas que Deus lhe havia feito sobre seus descendentes, ele deu uma tarefa solene ao seu servo mais velho e de mais confiança. Ouça Gênesis 24, 1 a 4. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Pergunta 4. Por que era tão importante para Abraão que seu filho não se casasse com alguma das filhas dos cananeus? A advertência de Abraão parece exclusivista. No entanto, essa questão era espiritual, não étnica. Era teológica, não nacional. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolvia a adoração a falsos deuses. Para Isaque, seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma cananeia. A história de grande parte do antigo Israel, e até mesmo da Igreja ao longo dos séculos, revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas. Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão do sol, no lugar do sábado bíblico, uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos últimos dias. Ouça Gênesis 24, 57 a 67. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele.
Abençoaram Rebeca e lhe disseram: Que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-Lahai, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo Isaque, desceu do camelo, e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele tomou Rebeca, e esta se tornou sua mulher. Ele a amou. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Pergunta 5. Que lições aprendemos sobre Cristo e sua igreja a partir dos detalhes que encontramos nessa história? Por exemplo, o que aprendemos sobre nosso estado pecaminoso a partir do fato de que Rebeca era uma parente distante e afastada de Isaque? Estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Apesar da separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele, ainda que, por causa de decisões erradas, possamos tornar o casamento turbulento. Deus ama sua noiva, que somos nós, mais do que nós o amamos. Quais escolhas fortalecem nosso amor por Deus? Quais escolhas enfraquecem esse amor? Quinta, 17 de abril. Verso para memorizar. Então o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. A prostituta é julgada. Ouça Apocalipse 19, 1 a 9. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Pergunta 6. Os seres celestiais comemoram duas coisas: a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva. Esses dois eventos demonstram ao mesmo tempo o caráter justo e amoroso de Deus?
A infidelidade conjugal tem um preço doloroso. Os filhos e outras pessoas sofrem profundas consequências. Até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar o casamento. Quando este mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da Terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristeza pelos perdidos, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar porque ele finalmente terá acabado, e o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o projetou inicialmente. Desta vez, ninguém mais se afastará novamente de Deus, porque todos terão aprendido, do modo mais difícil, que ele estava certo sobre as consequências de nos separarmos dele. Ouça Apocalipse 21, 1-4. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pergunta 7. O que a ilustração do casamento significa no Apocalipse e por que ela nos traz tanta esperança? Em que essa certeza se baseia? Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, escreve, abre aspas, o casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua Igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a Igreja é o que marido e mulher devem revelar um ao outro. Fecha aspas. Cristo sofreu uma dor inimaginável quando a humanidade o rejeitou e entregou a falsos deuses a afeição que lhe pertence. Mesmo assim, ele se entregou por nós, recebendo a punição por nosso adultério e infidelidade, para que, se nos arrependermos e nos afastarmos desses pecados, possamos receber a vida eterna. Ouça 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O que nos dá a certeza de que Apocalipse 21, 1-4 se cumprirá? Sexta, 18 de abril. Verso para memorizar. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. Estudo adicional. Quando vemos as informações disponíveis na Bíblia para nos ajudar a compreender as profecias, podemos ser tentados a usá-las de modo equivocado. Alguns enfatizaram tanto os símbolos e as figuras de linguagem das histórias bíblicas que acabaram tratando esses relatos como mitos. Embora existam figuras de linguagem na Bíblia, Deus utilizou eventos reais que envolveram pessoas reais para ensinar verdades sobre o seu relacionamento com a igreja. Casamento em Caná traz lições sobre a metáfora do casamento usada nas profecias, mas esse casamento foi um evento real. Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, escreve, abre aspas, a palavra de Cristo forneceu ampla provisão para a festa. Assim também, sua graça é abundante para apagar as iniquidades. Deus nos tem dado essas coisas, e sua bênção acompanhará o estudo reverente das Escrituras proféticas, feito com oração.
Fecha aspas. Perguntas para consideração. Elementos no Evangelho de João apontam para a obra que Cristo realizaria no futuro. O texto bíblico conduz os leitores para a cruz. Que aspectos do caráter de Cristo e do seu reino futuro são revelados em João 2, 1 a 11? O que aprendemos sobre o plano da salvação e sobre a festa de casamento prometida ao Filho de Deus? O que a parábola das 10 virgens ensina sobre os eventos dos últimos dias? O que significa o atraso do noivo? Que lições essa parábola ensina sobre nossa relação individual com Cristo e seu relacionamento com a Igreja de modo coletivo? Além da observância do domingo, em oposição ao sábado bíblico, que outras crenças falsas entraram na Igreja? Como elas foram introduzidas? O que podemos fazer para nos proteger delas e ajudar outros a perceber esses erros? De que modo as 3 mensagens angélicas tentam fazer exatamente isso?